Senhor, e caso for também do teu agrado, cuida bem de mim, Senhor, cuida bem de mim, Senhor. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, amigos, amigas, seguidores, seguidoras da página da Pastoral do Cuidado. A Pastoral do Cuidado é uma iniciativa do Sínodo Planalto Rio-Grandense, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. O nosso trabalho é aconselhamento pastoral hospitalar. Também estamos à disposição para palestras sobre o tema Bíblia, espiritualidade, saúde. Também cursos para visitadores e visitadoras hospitalares. Todas as sextas-feiras à noite, a partir deste horário até no máximo 19h30, nós temos este encontro que nós denominamos de Conversando sobre Bíblia, Espiritualidade e Saúde. Este vídeo ele vai ficar gravado na página da Pastoral, portanto também saudamos todas as pessoas que vão acessá-lo posteriormente, não agora, enquanto está sendo transmitido ao vivo. Também, a partir de amanhã, todos os sábados, também às 19h, o vídeo vai estrear no canal do Sínodo Planalto Rio-Grandense no YouTube. Acessem lá no YouTube, Sínodo Planalto Rio-Grandense, sigam o canal do Sínodo, cliquem nas notificações para receberem novidades. O Sínodo Planalto Rio-Grandense está produzindo ótimos conteúdos, tanto para reflexões, meditações, devoções e também alguns conteúdos de estudo, de aprimoramento nas questões bíblicos, teológicos. Eu sou o pastor Adélcio Kronbauer, coordenador da Pastoral do Cuidado. Estamos falando de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Muito bem, nós já podemos dizer, dar boas-vindas aqui por Robert, o Malcolm Renner, meu amigo lá de Marau, um abraço especial para ti, a Marilene Negrini, a Ledi Bueno Halbert e o Dirceu, o Lair Hofstetter, que é o tesoureiro do Sínodo Planalto Rio-Grandense. Um abraço especial para o senhor, querido irmão, e apoiador da pastoral desde o início, e para toda a sua família, né? A Ruth Souza Roque, a Selmira Rauber e outras pessoas que estão acompanhando ao vivo. Nós estamos falando nesses dias sobre luto, baseado nas histórias da paixão, da morte e da ressurreição de Cristo. Estamos no calendário litúrgico da Igreja Cristã, no tempo da Quaresma, um tempo propício, importante para profundas reflexões sobre o sentido da nossa existência, do nosso ser, né? E refletir com profundidade essas questões do sofrimento. E estamos vivendo um período de muito sofrimento e dor e despedidas. Milhares de famílias possuem nesse momento coração doído por causa do luto, do falecimento de tantas milhares de pessoas em função da pandemia do vírus, coronavírus. Evidentemente, muitas outras pessoas estão de luto por outras razões, outros motivos. Também há sofrimentos por outras razões e outros motivos. Mas a questão da pandemia
que nos assola de uma forma muito profunda nesse momento, e é contra ela que estamos lutando, trabalhando, né? Acreditando no conhecimento científico, também crendo através da esperança, do poder, da misericórdia e da bondade de Deus. Hoje eu escolhi um texto onde relata a prisão de Jesus. Aparentemente não teria nada a ver com luto, né? A gente pensa assim, que luto é quando falece alguém, mas não é só isso que é luto. Nós podemos considerar luto sempre quando há uma perda, sempre há um processo de luto. Sempre quando a gente perde, existe o que a gente pode chamar de luto. Evidentemente, existem aqueles que assolam o coração da gente de uma forma mais bruta, né? Mais profunda, mais difícil de absorver, mas tem vários níveis de luto, né? Quando uma pessoa espera muito algo e isso não acontece, é um luto. Quando uma pessoa é demitida, por exemplo, do seu trabalho, né? Estamos num momento assim bem crítico nessa parte. Você teve uma perda, é um luto, né? É um luto bastante grande, né? Então existem diversas situações que causam luto nas pessoas, né? Aqui nesse texto da prisão de Jesus, que tanto os evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas, como o de João, vão contar sobre a prisão de Jesus. Sempre é importante, se a gente tiver tempo, quando a gente vai ler um texto, ler os paralelos. O que seriam textos paralelos? Nos evangelhos é fácil de entender. É quando a mesma história, o mesmo fato, o mesmo texto pode ser encontrado em livros diferentes e fazer uma comparação. Comparar como um livro apresenta essa história, esse acontecimento, e como o outro livro apresenta, né? Fazer comparações. É interessante, porque os evangelhos apresentam algumas palavras de Jesus, alguns ditos de Jesus, curas de Jesus, parábolas de Jesus, em lugares diferentes, em momentos diferentes. E aqui nessa história, onde Jesus é preso, ainda que os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas e João contem essa história, né? É preciso abrir um parênteses, nem sempre todas as histórias aparecem nos 4 evangelhos. Às vezes não. Por exemplo, na semana passada nós falamos sobre Judas, né? Como que Judas encarou o luto, né? É só acessar o vídeo da sexta-feira passada. E nós vimos que só um dos evangelhos falou de como que Judas encarou isso, né? E Atos dos Apóstolos lá tem um versículo que fala disso, porque o evangelho segundo Lucas escreve, né? O evangelista Lucas escreve o evangelho Lucas e Atos dos Apóstolos. Aqui eu vou me basear em Marcos, capítulo 14, os versículos 43 a 52. Se vocês quiserem anotar ou guardar, ou depois podem voltar ao vídeo. Marcos 14, 43 a 52. Né? Ali vai contar a história quando Jesus é preso. Né? Se vocês lerem Mateus, Lucas e João, né, vocês vão encontrar essas histórias e vão ver que cada um deles conta alguns detalhes diferentes. Eu quero especialmente apontar para o versículo 51 e 52.
é uma situação, um detalhe que eu encontrei só no Evangelho segundo Marcos, né? Só o evangelista Marcos, nessa situação da prisão de Jesus, é narrado este detalhe, né? E é para este detalhe que eu quero apontar e falar um pouco sobre luto, né? Veja, nesse versículo diz assim, né? Chegou lá, os guardas prenderam Jesus, né? Um dos discípulos de Jesus puxou de uma espada, quis cortou a orelha de um soldado, ao que Jesus o repreendeu. E isso conta assim nos 4 evangelhos. Mas olha esse detalhe. Então todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Isso nós já sabemos. Já falamos em vídeos anteriores sobre que os discípulos fugiram e que Pedro negou Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse, como Jesus tinha dito, mas daí se deu conta, caiu em si e chorou. Então nós falamos sobre que aspectos tem ali nessa situação de Pedro em relação a luto. Que pontes a gente pode fazer? Seguindo aqui 52 então, né? 51 então diz, 50 diz que todos fugiram, e no 51 diz, um jovem enrolado num lençol seguia Jesus. Alguns tentaram prendê-lo, mas ele largou o lençol e fugiu nu. Esse detalhe da existência desse jovem ali com Jesus, além dos discípulos, não sei se era um dos discípulos, não fala ali, os discípulos fugiram e um jovem que estava enrolado num lençol também fugiu, tentaram prendê-lo, mas ele largou o lençol e fugiu. E fugiu nu. É isto que é um fato importante. Será que essa questão fugiu nu é só uma história em si, ou ela tem um sentido e um significado? Quero fazer uma ponte com essa questão de estar nu diante de Deus. Na Bíblia, essa questão ela é relevante. Se vocês se lembrarem um pouco dos primeiros textos da Bíblia, lá Gênesis 3, a queda do ser humano, né? Vocês vão ver que Adão e Eva se deram conta, né? Estavam nus e queriam se esconder, né? E aqui então também esse jovem, ele ficou nu, fugiu, largou o lençol, ele se encontrou nu. Quer dizer, aqui não tem a ver com moralismo, com a parte da sexualidade das pessoas. Nós devemos entender que na Bíblia, muitas vezes, quase sempre, as palavras são carregadas de profundos sentidos. Quer dizer, em qualquer texto as palavras são carregadas dos seus sentidos, né? Mas aqui a Bíblia usa muito metáfora, significa comparações, sentidos que a gente precisa interpretar. Não dá para levar ao pé da letra. Não dá para levar, a gente chama literalmente. Precisa entender o que está por trás desse palavreado. Então, estar nu diante de Deus significa dar-se conta quem a gente é. No processo de luto, quando a gente tem uma brusca mudança de vida, já falamos as outras vezes, o primeiro momento é tentar fugir, é tentar esconder, é tentar negar. Aqui aparece isso de novo.
né? Mas chega uma hora em que não dá para mais negar, não dá para mais fugir, a gente precisa aceitar a realidade. Dizíamos nos vídeos anteriores que isso é um passo essencial para a gente viver bem, inclusive para a gente ir vivenciando o luto e reorganizando a vida. Então, não é possível negar sempre, é preciso encarar a realidade. Este seria o se estar nu. Não dá para mais usar maquiagem, não dá para mais esconder a realidade com qualquer coisa que seja. Então, aqui o lençol que cobria esse jovem ao cair mostrou então quem este jovem era, né? Diante de Deus, a gente não pode se esconder. Chega uma hora em que a gente tem que encarar a verdade e a realidade, né? Isso é muito importante para a gente vivenciar momentos de perda na vida, né? Porque se você não aceita, se você não fica nu diante daquela realidade, né? Quando Adão e Eva se sentiram nus, significa que eles se deram conta quem eles eram, né? Quem eles eram diante de Deus? Eram criaturas, eles não eram deuses. Então eles queriam fugir, se esconder, porque o pecado deles era querer ser alguma coisa parecida como Deus, ter o conhecimento do bem e do mal, né? Lá eles comeram essa fruta do conhecimento do bem e do mal e queriam ter esse conhecimento que só Deus tinha. E então eles queriam ser igual a Deus. Aí eles ficaram nus, significa que se deram conta que não dá para ser igual a Deus. Deus é Deus e nós somos criaturas de Deus. Então, diante de Jesus aqui, esse jovem também se colocou o que ele era de fato, né? Então, isso significa encontrar-se nu. É saber qual é a minha real situação. Diante de mim mesmo, quem eu sou, como eu penso, como eu faço o meu pensamento se tornar concreto através da prática, das obras, dos gestos, né? Então, isso é importante. Nós precisamos estar numa posição de nus, não encobrir a realidade de quem nós somos, né? De quem nós somos diante de Deus, né? Então, a gente pode, depois deste passo de estar nu diante de Deus, chega uma hora que a gente não precisa mais fugir, né? Aí a gente faz que nem Adão e Eva, Deus vai nos procurar e nós vamos nos apresentar diante dele. Então, num processo de luto, vamos ter o consolo, vamos conseguir aceitar. A palavra, de repente, não é bem aceitar, mas aceitar a realidade, né? Porque tem coisas que não vão mais poder ser mudadas, né? Aceitar a realidade, como ela se apresenta para nós. No caso aqui do jovem, agora Jesus foi preso e precisa aceitar, né? Não dá para fugir sempre, né? Então, essa realidade, né? Então, os discípulos se assustaram com essa prisão, eles no primeiro momento ficaram apavorados e fugiram, mas logo apareceu que não dá para fugir da realidade, a realidade se apresenta de uma forma nua, crua, não dá para pegar e botar um lençol sobre ela e fazer de conta que ela não existe. É muito ruim quando você tenta em qualquer área da vida pegar alguma coisa e tentar encobri-la para dizer que ela não existe. Então nós temos que encarar a realidade,
Quer dizer, isso também vale para esse nosso momento. Nós tínhamos um jeito de viver, nós vivíamos de uma maneira, e agora já durante um ano não dá para mais viver do jeito que a gente vivia anteriormente. Mas tem milhares de pessoas que querem viver ainda como se vivia anteriormente, e então fogem da realidade. E o que essas pessoas causam? Causam mais sofrimento, mais dor, mais morte. Vocês estão agora me entendendo o que eu quero dizer para aplicar isso aqui na prática? Então, não podemos fugir da realidade que se apresenta. Nós precisamos entender a realidade, nós precisamos conhecer a realidade. Isso é estar nu diante da realidade. Não vai dar para fugir sempre e achar que vai viver como antes. Aqui Jesus foi preso e os discípulos não podiam mais conviver com Jesus como antes. E não adiantou fugir, eles tiveram que voltar. É claro que depois Jesus sofreu tudo aquilo que sofreu. A relação que tiveram com Jesus até aquele momento foi uma relação. Depois de Jesus, depois a relação foi bem mais profunda, porque descobriram quem Jesus era de fato era filho de Deus, morreu, ressuscitou, venceu a morte. Mas a relação que eles tiveram com Jesus era uma até a prisão. A relação que eles tiveram com Jesus depois já foi bastante diferente. Então, num primeiro momento, quando aquela relação antes da prisão havia terminado, eles não queriam aceitar, eles fugiram. Mas já nesse texto e no de Pedro que comentamos anteriormente, nós vimos que tem que se dar conta, quanto antes a gente aceitar que a realidade é diferente, que tem que mudar várias coisas na vida, é melhor para preservar a saúde, para preservar as boas relações das pessoas e digo, até para preservar a economia. Quanto mais tempo a gente ficar negando a realidade, pior vai ser para todos os setores da vida. Então, quanto antes, num processo de perda, nós estamos vivendo numa situação que a nossa vida um ano atrás era um jeito, um ritmo, agora é outro. E como eu disse, ainda tem milhares de pessoas que pensam que dá para viver exatamente como era antes. Ainda estão fugindo da nova realidade. É necessário que se convertam e aceitem que estamos numa realidade diferente. Só então, unidos e unidas, nós vamos conseguir implementar um processo de melhorar a nossa realidade daqui para frente. Uma realidade melhor, inclusive como antes. Então, nós não queríamos passar por nada disso, mas nós temos que pelo menos respeitar, homenagear e fazer valer a pena a morte desses milhares e agora milhões de pessoas no mundo, tentando melhorar o mundo, não querer viver como antes ou até pior como antes. Então, não podemos negar a realidade. Não tem mais espaço para negar a realidade. Temos que assumir esse luto, que perdemos um jeito de viver, que não vai mais voltar exatamente como era antes. Podemos melhorar, inclusive, a nossa realidade, ela ser melhor como antes, né? Mas não podemos querer viver como antes, temos que tentar viver melhor como antes. Isso é o que nós deveríamos tentar fazer, como homenagem, como tributo às pessoas que tiveram que morrer, né? E muitas não precisariam ter morrido se não tivesse tão profundo na nossa sociedade essa questão de fugir, como os discípulos fizeram no início. Todos fugiram, mas eles não demoraram muito tempo, se deram conta e voltaram. Então eles
deram meia volta, o que na Bíblia se chama de conversão. Nós temos que dar meia volta, nós temos que fazer uma conversão. A Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, na grande maioria dos lugares, não tem cultos presenciais. Financeiramente, para a igreja é ruim, mas para a saúde das pessoas, para o bem-estar e salvar vidas, eu entendo que a Igreja Evangélica de Confissão Luterana, por ter cultos praticamente só online, pela internet, passando a mensagem, nós evitamos e salvamos muitas vidas. Este é o nosso testemunho nesse momento. Então, aquilo que dá para fazer, por menor que seja, para evitar, para salvar uma vida, isso nós devemos fazer. Mas para isso acontecer, nós temos que passar pelo luto. Significa se dar conta que a realidade que vivíamos antes já não existe mais. Nós vivemos numa outra realidade. Nós estamos nus, nós temos que estar nus, aceitar a realidade. Quer dizer, se dar conta da realidade. Não exatamente aceitar, mas mudar essa realidade a partir de entender qual é a nova. Eu creio que esses textos, esses detalhezinhos que às vezes a gente passa por cima da Bíblia, eles nos ensinam muitas coisas do momento em que a gente vive. Espero que com todo este palavreado eu tenha contribuído um pouco para que cada um e cada uma de nós possa pensar com profundidade no momento em que estamos vivendo, né? Eu quero então aqui deixar um abraço especial para o Huberto Teixeira, meu cunhado, lá de Uberlândia, Minas Gerais. Ô, Hubert, tudo bem? Que Deus te abençoe aí, tá? O Christian, o meu colega, pastor Christian, a Edith Frecha Porto, era lá de Paranaíta, não sei se ainda vivem lá, a Alzira Kleiner e a Geni Kassen. A todos vocês e as demais pessoas que postaram aqui e que participaram hoje da live, um abraço especial. Então, mais uma vez, amanhã à noite, no canal do YouTube do Sino do Planalto Rio Grandense, este vídeo vai ser reprisado a partir das 19 horas. Acessem o canal do Sínodo e deem lá o seu like, né? Cliquem naquele sininho, porque ao clicar naquele sininho significa que quando você vai receber notificações no teu computador, no teu celular, que o Sínodo postou um novo conteúdo lá no seu canal. E já tem conteúdos maravilhosos lá para vocês acompanharem. E no mais, então, eu desejo um final de semana bem-aventurado, se cuidem, façam o que está no alcance de vocês para cuidar uns dos outros e que Deus nos dê sabedoria, entendimento, inteligência, ciência para vencer esse momento tão prolongado de pandemia no Brasil e no mundo. Que a paz seja com todos vocês agora e sempre. Amém.